Pessoal, bom dia. Vocês podem só Bom me... dia. Tá me ouvindo direitinho aí? Ô, E você consegue ver uma tela aí, teoria atômica molecular? consigo. Oh, legal. Então vamos esperar um minutinho, né? Tem uns 2 minutos para começar ainda. A galera deve estar chegando. Ô, Jean, tem jeito de você lembrar no grupo aí que já está começando a aula, por favor? Ô, Lá do WhatsApp? Mandar um recadinho para seus colegas aí? Só para dizer que está começando já, beleza. por favor? Vou mandar aqui. Eu acho que o Felipe mandou, mas só para dar uma reforçada aí. Ó, a galera tá entrando, tá chegando bastante gente. Beleza, beleza. Temos um minutinho ainda. Dá tempo de chegar todo mundo aí. Beleza, garoto. Tá chegando mais gente. Beleza, legal. Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos, né? Que a galera deve estar logando agora aí. Vai chegando bastante gente. Daqui a pouquinho a classe está toda aqui na aula. Vai começar. Ele veio ali no espelho. Galera, vamos começar? Ó, já bastante gente na aula, legal, bacana. Então vocês estão me ouvindo direitinho e estão vendo uma tela teoria atômica molecular, né? Eu vou aumentar a tela aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês olharem. Certinho? Gente, então, um bom dia para vocês. Nossa primeira aula, né? Através desse método aqui.
deixa eu só falar uma coisa. Nós estamos testando uma outra plataforma, mais interativa que essa daqui. Ela está quase pronta já. Semana que vem a gente deve começar a usar essa plataforma. E com essa nova plataforma, é como se você estivesse em sala de aula. Dá para interagir, dá para fazer exercícios, dá até para fazer provas através dessa nova plataforma. Tá? Então, quando a gente começar a usar essa nova plataforma e mais essa Zoom aqui que a gente está usando, basicamente você não vai ter impacto nenhum dessa paralisação aí. Mas mesmo assim, é lógico que a gente quer voltar logo, né? Porque nada se compara ao convívio diário nosso lá na escola, tá ok? Queria pedir para vocês aí, por favor, que vocês colocassem no mudo aí o áudio de vocês, desligasse o áudio de vocês, porque senão interfere na nossa aula aqui, por favor. Aí no finalzinho, né, quando estiver quase acabando, a gente abre para você fazer perguntas. Só um detalhezinho, como existe um tráfego muito grande de informações agora, porque tem muita gente em casa, às vezes a internet dá uma caída. Se acontecer isso daí, se de repente a gente, né, cair aqui, fica sossegado, continue aí, que eu volto, né, logo novamente e a aula continua. Tá ok? Então vamos começar. Esse assunto aqui nós já começamos em sala de aula, tá certo? Colocamos em sala de aula, já demos esse primeiro, mas eu vou fazer uma revisãozinha rápida, só para pegar o fio da meada. Primeiro, uma pergunta. Esse átomo que eu estou colocando aqui, ó, na tela, para começar a nossa aula, ele está mostrando o núcleo e está mostrando uma eletrosfera, né? Esse daqui seria qual modelo atômico? Você acha que é o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford ou de Bohr? Isso. Eu sou certo. Esse aqui é o modelo de Rutherford, tá? O modelo que apresenta o átomo com o núcleo e uma eletrosfera é o modelo de Rutherford. Gente, eu vou dar uma insistida aí. Eu queria que você, por favor, mutasse, né? Coloque no mute aí, por favor. Senão dá uma interferida aqui no nosso fone de ouvido. Isso, agora, beleza. Então, todo mundo aí, por favor, clica no foninho aí e coloque ele no mute, por favor. Tá joia? Bom, então esse daqui, como a gente disse para você, é o átomo de Rutherford, só que esse não é o objetivo da aula de hoje, não, né? Nós vamos trabalhar com massa, com molécula, a gente já fez isso até em classe, ok? Bom, a segunda tela também é uma revisãozinha. Ó, quando eu coloco o símbolo de um elemento químico, você lembra? Embaixo dele, nós colocamos o número atômico. O número que vai embaixo chama-se número atômico e ele representa o número de prótons que tem naquele átomo. Lá em cima, à esquerda, a gente coloca o número de massa, representado pela letra A. E você aprendeu a calcular, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Tá legal? Então, ó, embaixo é o número atômico, que representa o número de prótons. E em cima é o número de massa, que representa a soma de prótons e nêutrons. Certinho? Ok? E aqui eu tenho um exemplo, ó. Tem o símbolo do elemento, aí ó, embaixo, número atômico, e em cima o número de massa. Então, se a gente pegar o carbono aqui, por exemplo, esse número que está embaixo aqui, ó, representa o número atômico do carbono, certo? E esse número que está em cima representa o número de massa. Lembrando que o número atômico é o número de prótons que o átomo tem e o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Legal? Gente, agora eu queria só chamar a atenção para um detalhezinho. Ó, quando a gente vai representar o símbolo de um elemento isolado, é assim que a gente faz. Coloca o número atômico embaixo, o número de massa em cima. Legal? Só que na tabela periódica, aqui eu tenho outro exemplo aqui, ó, o enxofre, número atômico 16 e o número de massa 32. Só que na tabela periódica, ele pode fazer a mudança dessa notação. Então, se você pegar uma tabela periódica, por exemplo, né, a que eu estou mostrando para você aqui, ó, um elemento, cobre, ele pode colocar o número atômico lá em cima e a massa embaixo. Tá certo? Lá na tabela periódica. Mas quando eu vou representar o elemento isolado, aí é assim, ó, no elemento isolado, num exercício, o número que está embaixo é o número atômico, o que está em cima é o número de massa. Na tabela periódica,
ele pode trocar essa notação. Vai ter problemas isso daí? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque se ele te apresentar dois valores, o menor deles é o número atômico e sempre vai ser o número inteiro. O maior deles é o número de massa, ou a massa, e normalmente é o número fracionário. Tá certo? Então não fique preocupado. Tá certo? Ele vai te apresentar dois valores, o menor deles é o número de prótons, é o número atômico, e esse fracionário maior seria a massa atômica. Tá certo? Então estamos passando por uma revisãozinha aí. Em sala, eu já falei para você o que é a unidade de massa atômica. Eu até comentei com você o seguinte, ó. Se eu vou calcular a massa de uma pessoa, ou a massa de um saco de açúcar, saco de feijão, no nosso cotidiano, normalmente a gente expressa a massa em quilograma ou em gramas. Por exemplo, você compra 200 gramas de mortadela, você compra 2 quilos de arroz, certo? Então, as massas do nosso cotidiano normalmente são expressas em quilograma, certo? Em grama, etc. Só que quilograma e grama são unidades muito grandes para você trabalhar com átomo. Na química, né? Quando eu vou trabalhar com massa atômica, eu preciso definir uma unidade compatível com a massa dos átomos. E você lembra, né? A unidade de massa atômica, eu uso esse U minúsculo aqui, ó, esse Mi minúsculo para representar, é a massa de 1/12 da massa do carbono 12. Tá legal? Então, ó, isso é importante. O átomo padrão é o carbono 12, mas a unidade de massa atômica é apenas 1/12 da massa desse carbono 12. O que o pessoal fez? O pessoal pegou o carbono 12 inteiro, dividiu em 12 partes e usa apenas uma dessas 12 partes para ser a massa atômica. Então, eu digo assim, ó, a minha massa é 74 quilogramas. Eu digo, o átomo de sódio tem uma massa igual a 23 unidades. Então, no nosso cotidiano, as massas são expressas em quilograma, certo? Agora, a massa dos átomos na tabela periódica, na química, nós expressamos em unidades. A massa atômica de um átomo é expressa em unidade, e você tem que saber que uma unidade corresponde à massa de 1/12 do carbono 12. Gente, não basta falar carbono, viu? Porque nós temos 3 isótopos do carbono. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Não é qualquer carbono que é o padrão. O padrão é o carbono 12. E a unidade de massa atômica é 1/12 da massa desse carbono 12. Legal? Bom, com isso daí, já dá para definir para você o que é massa atômica. Nós já trabalhamos isso em classe, mas nessa primeira aula aqui é uma revisão do que a gente já viu, para a semana que vem a gente aprofundar no assunto. Então, massa atômica. Ó, a massa atômica de um átomo é a massa desse átomo expressa em unidade. Indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono 12. Certinho? As massas atômicas dos elementos químicos constam da tabela periódica. Você não precisa decorar massa atômica. Todo vestibular, o Enem, por exemplo, eles fornecem as massas atômicas quando você vai fazer uma prova de química. Sem problemas? Aí ele está colocando aqui, ó, um exemplo. O sódio, ele tem uma massa atômica igual a 23 unidades. A unidade, a massa atômica é uma massa relativa. Então, você não precisa colocar esse uzinho. Pode colocar só o 23. Ou você coloca, né, esse uzinho ou coloca só o 23. Dos dois jeitos está certo. Tá legal? Gente, então, lembrando que essas massas atômicas aqui, todas elas serão fornecidas no vestibular. Não precisa se preocupar em decorar a massa atômica que eles vão fornecer para você. Legal? Vale a pena a gente dar uma voltadinha aqui, ó, uma voltadinha, para lembrar que a unidade de massa atômica corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. Ok? Você espera só um minutinho aqui que eu já volto, tá? Só um minutinho. Pronto, já voltei. Pessoal, então, 1/12 do carbono 12, a gente vai chamar de unidade de massa atômica. Certinho?
Então, está aí a definição de massa atômica. Deixa eu só mostrar um detalhe para você. Ó, quando eu vou pesar, quando eu vou medir a massa de alguma coisa no cotidiano, o que, que eu faço? Eu coloco em um prato de uma balança de braços, né, o que eu quero medir a massa, por exemplo, a melancia, e do outro lado, eu vou colocando os padrões de peso no nosso cotidiano, que é quilograma. Na hora que equilibrar a balança, a gente sabe a massa, né, do que a gente colocou no outro prato. Então, por exemplo, ó, vamos supor que esse pezinho aqui seja 10 quilos. Equilibrou a balança, então a massa dessa melancia aqui é igual a 10 quilogramas. Tá certo? Então, no cotidiano, o nosso padrão é o quilograma. Só que eu estou a fim de medir a massa de átomo. O processo é basicamente o mesmo. Olha o que eu preciso fazer. Eu coloco o átomo em um prato da balança e no outro prato eu vou colocar os padrões de massa atômica, que é 1/12 do carbono 12. No caso do sódio, para equilibrar a balança, eu preciso colocar 23 unidades. Então eu digo que o sódio tem uma massa igual a 23 unidades. Tá legal? Então, no cotidiano, uma pessoa pesa, por exemplo, tem massa, por exemplo, 50 quilogramas. Agora, os átomos, a massa, são expressas em unidade. O sódio, por exemplo, tem uma massa igual a 23 unidades. É interessante saber o seguinte, ó, se o sódio tem uma massa 23 unidades, significa que a massa dele é 23 vezes maior que uma unidade. Significa que a massa dele é 23 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12, porque uma unidade é 1/12 do carbono 12. Tá certo, moçada? Agora, tem que dar uma lembradinha num detalhe muito interessante. Deixa eu só falar uma coisa para você. Ó. Quando acabar essa aula aqui, eu vou fazer uma listinha de exercícios focando esse assunto que eu estou trabalhando hoje com você. E vou mandar pelo WhatsApp para você resolver. Então, se você assistir essa aula direitinho e fizer a listinha que eu vou passar para você, fica craque nesse assunto. Um detalhe, esse vídeo aqui eu estou gravando e vou disponibilizar depois no YouTube. Se você, de repente, quiser assistir novamente, né, ou indicar para quem está perdendo assistir, beleza, vai ficar disponível para você. Agora, detalhe interessante. Quando um elemento possui mais de um isótopo na natureza, a gente já tinha trabalhado isso em classe também, a massa atômica dele deve ser calculada pela média ponderada das massas dos isótopos. Você lembra? Então, você pega a massa do primeiro isótopo, multiplica pela porcentagem dele, mais a massa do segundo isótopo pela porcentagem dele, e assim por diante, e divide por 100%. Tá? Então, se o elemento for único na natureza, a massa atômica dele, beleza, é dado, está lá na tabela periódica. Agora, se ele tiver mais de um isótopo, para você colocar o valor da massa atômica lá na tabela periódica, você vai ter que fazer a média ponderada das massas desses isótopos. Ok? Como é que faz média ponderada? Pega a massa, multiplica pela porcentagem, soma tudo e divide por 100%. Ok? Temos um exemplo aqui, acho que você vai conseguir visualizar na boa. Ó, eu tenho aqui o boro, e o boro tem dois isótopos. Tem o boro 10 e o boro 11. Ok? Aqui eu tenho a abundância de cada um na natureza, a porcentagem de cada um na natureza. Então, desse boro 10 aqui, na natureza são 19,77%. E o boro 11, 80,23%. Aqui nós temos as massas atômicas. O número que fica em cima é o número de massa. Esse número aqui é a massa atômica. Eles são muito próximos, ó. Número de massa, número inteiro, e a massa atômica, normalmente o número fracionado, né? Mas muito próximo do número de massa. Gente, como eu tenho dois isótopos, a massa atômica que eu vou colocar na tabela periódica tem que ser a média ponderada das massas desses isótopos aqui, tá? Qual é a massa do primeiro isótopo? 10,01 está aqui. Qual que é a porcentagem dele? 19,77. Então, eu multiplico esses dois valores, ó, massa vezes porcentagem, mais a massa do outro vezes a porcentagem. Soma tudo e divide por 100. Se você fizer essa continha, vai encontrar 10,81. Certo? Então, esse valor aqui que a gente leva para a tabela periódica, tá bom? Então, vamos dar uma lembradinha. Ó, quando um átomo tem mais de um isótopo, a massa atômica dele
tem que ser feito pela média ponderada das massas desses isótopos. Na listinha de exercícios que eu vou mandar para você hoje, a gente vai ter uns 2 ou 3 exercícios para você fazer isso daí. Fazendo um deles, você já fica craque nesse assunto. Tá certo? Eu tenho aqui, eu não fiz o exercício não, mas eu coloquei para explicar para você novamente como a gente trabalha com essa média ponderada. Ó, o neônio, que é um gás nobre, ele tem 3 isótopos na natureza. Um deles tem número de massa 20, 21 e 22. Está aqui. Certinho? A porcentagem de cada um está aqui. E a massa atômica de cada um está aqui. Como é que eu faria para calcular a massa atômica dele? Como é que eu faria a média ponderada? Vamos lá, ó. A massa do primeiro é 20. Eu vou multiplicar por esse valor aqui, pela porcentagem dele. Mais a massa do outro, 21, vezes essa porcentagem. Mais a massa disso daqui, vezes essa porcentagem. Eu somo tudo isso e divido por 100. Esse resultado é a massa atômica que eu vou levar para a tabela periódica. Tá ok? Gente, mas não fica preocupado, eu coloquei essa tela aqui só para oralmente lembrar para você como é que funciona. Na listinha de exercício você vai ter já com resposta e tudo para você tentar fazer sozinho. Tá legal? Então tá aí, lembramos esse lance aí da média ponderada. Bom, agora a gente vai lembrar o que é massa molecular. Pessoal, massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular é a massa da molécula. Só que é o seguinte, ó, tanto a massa atômica quanto a massa molecular, eles são expressos em unidade, aquele 1/12 do carbono 12. Então, qual seria a definição de massa molecular? É o número que indica quantas vezes a massa da molécula é maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Por exemplo, ó, a água tem uma massa molecular igual a 18 unidades. Então, a massa da água é 18 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Certinho? Então, massa atômica representa a massa do átomo, massa molecular representa a massa de uma molécula. Os dois são expressos em unidade, tá? Unidade. Quanto vale uma unidade? 1/12 da massa do carbono 12. Legal? Bom, importante. Quando eu vou medir um átomo, eu coloco o átomo na balança e unidades no outro prato da balança. Pessoal, para medir a massa da molécula é a mesma coisa. Eu vou colocar a molécula aqui e aqui eu vou colocar unidades. Por exemplo, ó, a molécula de gás carbônico de CO2, para equilibrar a balança, eu precisei colocar 44 unidades. Então, eu digo que a massa molecular do CO2 é igual a 44 unidades. Lembrando, mais uma vez, que uma unidade é uma fatia das 12 que você tem no carbono. Então, uma unidade é 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Bom, para calcular a massa molecular, a gente discutiu isso em classe, e você já fez até exercícios em classe, basta que você some as massas atômicas de todos os átomos da molécula. Legal? Você pega a massa de cada átomo da molécula, soma tudo que você tem a massa total, a massa da molécula. Gente, lembrando que isso é uma revisãozinha para continuar depois, né, esse assunto. Tudo depende disso, então precisa ficar bem estabelecido isso na sua cabeça. Tá joia? Eu tenho aqui um exemplo. A glicose tem fórmula C6H12O6. Vamos supor que na prova a gente peça para você calcular a massa molecular da glicose. Moçada, sossegado. Ó, o carbono tem uma massa igual a 12. 12. Lembrando que essas massas atômicas, elas são dadas, viu? Elas são fornecidas. Ó, o carbono tem massa 12. Como a molécula tem 6 carbonos, você multiplica por 6, 72. O hidrogênio tem massa 1, sempre é dado isso. São 12 hidrogênios na glicose, vezes 12. O oxigênio tem massa 16, você vai multiplicar por 6. Soma tudo, chega na massa molecular, 180 unidades. Quando eu digo que a glicose tem uma massa molecular igual a 180 unidades, eu quero dizer que a massa da glicose é 180 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Ok? Aqui eu tenho outro exemplo, e esse exemplo é um pouquinho mais chato, mas é fácil de fazer também. Ó, eu tenho aqui o fosfato de cálcio, Ca3PO4, 2. Gente,
As massas atômicas repetindo são sempre dadas nos vestibulares, da prova, no Enem e assim por diante. Então, vamos calcular a massa do fosfato de cálcio. Ó, o cálcio tem uma massa 40,08, normalmente em prova a gente arredonda para 80, viu? Certo? Então, a massa, para 40. A massa do cálcio é 40 e isso daqui é dado, 40. Só que na formulinha eu tenho 3 cálcios, ó. Então, eu pego 40, que é a massa do cálcio, que é dado, multiplico por 3. Encontrei esse valor aqui. O fósforo tem uma massa aproximada de 31. 30,97, mas a gente na prova arredonda para 31. Esse 2 multiplica todo mundo que está aqui no parênteses. Então, eu tenho 2 fósforos, ó, 2P. Então, eu vou multiplicar por 2. O oxigênio tem uma massa de 16. E aqui na molécula, 2 vezes 4. São 8 oxigênios. Então, eu preciso pegar a massa do oxigênio e multiplicar por 8, porque aqui tem 8 oxigênios. Se eu somar todos esses valores, eu encontro a massa total, a massa da molécula. Tá joia? Ok? Aí, pessoal, esse valor aqui, ó, a massa é 310,18. Significa que a massa dessa molécula é 310,18 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Legal? Isso a gente já tinha estudado em classe, né? Mas vale a pena fazer uma revisãozinha, ok? Pessoal, agora vamos dar uma lembradinha no mol. Matheus está aí, né? Mol. Gente, quanto vale um mol? 6,02 ou 6,023 vezes 10 a 23 unidades. Esse 0,23 aqui, a gente vai desprezar. Então, nós vamos aproximar o mol para 6 vezes 10 a 23. Legal? Aqui eu pus uma fotinha de Avogadro, né? Porque quem descobriu essa constante aqui foi ele, e isso é chamado de constante de Avogadro. Então, moçada, qual é o valor de 1 mol? 6 vezes 10, 23. Simplificadamente, 6 vezes 10, 23. Detalhe, como você usa dúzia, dezena, milhar, você vai usar mol. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma dúzia de laranjas, eu tenho 12 laranjas. Eu tenho uma dezena de laranjas, eu tenho 10 laranjas. Eu tenho um mol de laranjas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 laranjas. Você pode usar dúzia para qualquer coisa, laranja, ovos, banana, tudo. Mol, você pode usar para qualquer coisa também. E toda vez que você tem um mol, você vai ter o 6 vezes 10 a 23. Simplificadamente, 6 vezes 10 a 23. Por exemplo, ó, eu tenho um mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Eu tenho um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu tenho um mol de fórmulas, isso eu uso para compostos iônicos, 6 vezes 10 a 23 fórmulas. Eu tenho um mol de íons, 6 vezes 10 a 23 íons. Eu tenho um mol de bananas, 6 vezes 10 a 23 bananas. Então, 12 é sempre uma dúzia. 6 vezes 10 a 23 é sempre um mol. Guarda isso, que é talvez a coisa mais importante que nós temos na química hoje. Certinho? Falou que tem um mol, você associa a 6 vezes 10 a 23 unidades. Legal? Pessoal, aí a gente vai começar a fazer exercícios. Nós já fizemos alguns em classe, né? Envolvendo o mol. A nossa próxima aula, depois eu vou agendar direitinho com você, nós vamos trabalhar com massa. Mas antes de trabalhar com massa, você tem que estar legal nessa parte de mol. Então, eu coloquei 3 exercícios aqui para a gente revisar como é que trabalha com mol. O primeiro deles é assim, ó. Eu quero saber quantos átomos existem em 5 mols de sódio. Legal? Como é que resolve isso? Fazendo uma regra de 3. Gente, e qual é a dica para você fazer a regra de 3? A gente passou isso em classe. Começar sempre com um mol. Legal? Se ele te der número de mols e pedir qualquer coisa, você vai começar sempre com um mol. Então, eu vou pegar um mol de sódio. Eu não falei para você que o mol são sempre 6,02 ou 6 vezes 10, 23 átomos ou partículas? Como o sódio é um átomo, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Só que ele quer saber em 5 mols. Em 5 mols você escreve aqui X, regrinha de 3. Como é que você vai achar esse X? Vai multiplicar cruzado. Então vai dar 5 vezes 6,02, ou só 6, né? Vezes 10 a 23. Isso vai dar 30 vezes 10 a 23. Pessoal, só que esse número aqui precisa ficar em notação científica. Não pode ficar 30. Esse número que fica na frente da potência tem que ficar entre 1 e 10. Então, eu vou colocar 3. Se eu colocar 3,
eu diminuir uma casa aqui, tem que aumentar uma em cima. Então, 23 vai para 24. Então, essa daqui é a resposta do exercício. Tá certo? Lembrando que na listinha que eu vou passar para você, vai ter exercício disso para você fazer. E depois a gente vai fazer até um plantãozinho para tirar dúvidas, viu? Ok? Segundo exercício, eu quero saber quantas moléculas existem em 8 mols de água. No primeiro eu tinha usado um átomo, agora eu estou usando uma molécula. Gente, não tem problema. Se ele pedir para você qualquer coisa e fornecer um tanto número de mols, você começa sempre com um mol. Então, eu vou pegar um mol de água. Se eu pegar um mol de água, eu vou ter 6 vezes 10, 23 moléculas. Só que o exercício quer saber em 8x. Certo? Fazendo a continha aqui, ó, 8 vezes 6, 48. Vai dar 48 vezes 10 é 23. Só que não pode ficar 48, tem que ficar 4,8. Aí o 23 ele vai virar 24. Você diminui uma casa aqui, aumenta uma aqui. Certo? Então você viu? Se ele der átomos e pedir átomos, regrinha de 3. Se ele der molécula, pedir moléculas, regrinha de 3. Só tem que tomar cuidado nesse próximo exemplo. Ó, ele quer saber quantos átomos existem em 10 mols de CO2. Pessoal, o CO2 é uma molécula, só que ele quer saber quantos átomos existem. Então, a gente vai ter que fazer um artifício aqui. Ó, sempre começa com um mol. Eu vou pegar um mol de CO2. Se eu pegar um mol de CO2, esquece esse 3 aqui. Se eu pegar um mol de CO2, eu vou ter 6 vezes 10, 23 moléculas, porque o CO2 é molécula. Só que o exercício quer átomos. Gente, em cada molécula de CO2, eu não tenho 3 átomos? Um de carbono e 2 de oxigênio? Se eu pegar o número de moléculas e multiplicar por 3, eu vou ter o total de átomos. Tá? Então, nesse caso aqui, como ele deu uma molécula e está pedindo átomos, eu pego o total de moléculas, que eu tenho um mol, e multiplico por 3, porque em cada molécula tem 3 átomos. Certinho? Aí você faz a regrinha de 3 para 10 mols. Fez a codinha, chegou nesse resultado aqui. Então, vamos tomar cuidado. Ó. Deixa eu dar uma voltadinha aqui rapidinho. Se o cara te der um átomo, por exemplo, o sódio é um átomo. Se ele te der um átomo e pedir átomos, normal, você faz de boa, relaciona um mol com átomos e o tanto de mols que ele deu, X, pronto, acabou. Se o cara te der uma molécula, por exemplo, a água é uma molécula. Se ele te der molécula e pedir moléculas, é normal também. Começa com mol, regrinha de 3. Agora, tem que ficar esperto, porque às vezes o cara te dá uma molécula, por exemplo, aqui ele deu uma molécula de CO2, e está perguntando o número de átomos. Então, aqui fica um pouquinho mais chato, mas é fácil também. Você vai colocar um mol, né? E o número de moléculas, 6 vezes 10, 23. Só que como ele deu molécula e pediu átomos, eu vou contar quantos átomos tem na molécula. No caso do CO2 tem 3, aí eu multiplico por 3 para passar para átomos. Faz a regrinha de 3 e chega no resultado. Tá certo? O próximo passo, agora das nossas aulas, é trabalhar com massa. Só que você precisa estar muito bem nesse assunto aqui para a gente conseguir envolver massa. Semana que vem a gente vai conseguir envolver massa na próxima aula. Só que eu vou te mandar hoje à tarde uma listinha de exercício disso daqui para você treinar. Na hora que você ficar bom nisso daqui, né, a gente envolve massa. Gente, só um detalhezinho, ó, eu não sei porquê, eu não estou no grupo de vocês. Então, se tiver algum administrador aí, me coloca, por favor. Meu telefone é 34, né? 99811-4178. Me coloca, porque fica mais fácil para eu mandar o material para vocês. Tá certo? Eu vou colocar aqui no chat, né, o meu telefone, para você me colocar no grupo aí, certo? Para a gente ficar mais fácil né, para manter o contato. Tá legal? Então é o seguinte, ó, a aula de hoje é isso daí. Eu vou gravar esse vídeo e vou colocar no YouTube para você ter acesso, tá? Eu vou mandar uma listinha de exercícios e vou disponibilizar esses slides aqui para você também, certo? Você vai mandar uns 10 ou 15 exercícios, você vai tentar fazer esses exercícios e a gente depois vai marcar uma outra live para você tirar dúvidas dos exercícios, tá? E se você quiser tirar dúvida pelo WhatsApp, em qualquer momento você pode me chamar, tá certo? Você me adiciona, por favor, deixa eu repetir o número aí.
Jean, se você puder anotar para depois me adicionar, 99811-4178. Me coloca no número, no grupo, porque fica mais fácil para a gente manter o contato. Certinho? Então, moçada, muito obrigado pela atenção de vocês. O nosso tempo está se esgotando. A semana que vem a gente volta, talvez na nova plataforma já. Uma plataforma mais interativa. Muito obrigado. Se cuida. Manda de novo o seu número aí. 99811. Eu anotei. Ah, legal, legal. Então tá. Então, por favor, me coloca no grupo para a gente ficar mais ágil para mandar as coisas. Gente, um abração para vocês. Sem sair de casa, hein? E estudando, por favor. Um abraço. Até mais. Tchau. Já coloquei no grupo já.